Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o meu trabalho, então se você tem vontade de saber, não saia daí. Habla galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que fala tudo sobre morar na Espanha. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sei que em alguns vídeos eu já comentei aí um pouco do que eu faço, mas hoje eu quero explicar detalhadamente o que eu faço, compartilhar com vocês todas as informações que são importantes para vocês que estão se preparando aqui para vir para a Espanha, que tem curiosidade sobre saber profissões, salários, condições, férias, enfim, tudo que está relacionado ao meu trabalho, eu vou compartilhar hoje essa experiência com vocês. Bom, essa é a minha única experiência de trabalho aqui na Espanha. Nós chegamos em maio de 2019 e aí eu precisei esperar entre 4 e 5 meses até a minha documentação ficar pronta para eu poder trabalhar. E desde que eu arrumei esse trabalho em outubro de 2019, embora tenhamos passado aí um tempão de pandemia, mas eu continuei com a mesma empresa. Eu já vou explicar aí para vocês tudo o que aconteceu no decorrer do tempo. Mas começando lá pelo comecinho, pela entrevista, eu consegui esse trabalho pelo InfoJobs, que é o site que a gente sempre indica, porque tem muitas ofertas, existem outros também, mas o que é da nossa preferência, o que a gente mais gosta, é o InfoJobs. E esse trabalho que eu arrumei foi a primeira entrevista de trabalho que eu fui, embora depois dessa entrevista eu participei de outras, mas foi nessa que acabou dando certo. Na época, a vaga era de meia-noite às 8 da manhã. Era um horário que, a princípio, eu não gostei muito, porque você pensa assim, nossa, deve ser a pior coisa do mundo. Mas, como eu já tinha ficado 5 meses de castigo aí, esperando a documentação chegar, eu estava disposta a pegar o que aparecesse, porque assim, aquilo, né? Enquanto eu não estava trabalhando, estava só o Thiago trabalhando, a gente estava sempre tendo que pegar um pouquinho aí da reserva para se manter, para as contas fecharem no final do mês. Então, a gente não queria mais comprometer a nossa reserva, então, assim, a ideia era pegar o que aparecesse. E aí, encarei esse horário de meia-noite às 8 e acabei gostando muito. Já até comentei isso, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, embora eu tive aí um período de adaptação bastante difícil do sono. Eu dormia às 9 da manhã e meio-dia eu já estava acordada, então assim, eu não conseguia ter 6, 7 horas de sono seguidas. Isso foi algo que foi bem difícil no começo. E a princípio, eu fui contratada por uma terceirizada. Então, a empresa que fez a entrevista comigo, que fez todo o processo seletivo, foi a empresa que me contratou, porém não era para essa empresa que eu trabalhava. Então, assim, essa era só uma empresa que fazia contratações, e aqui é muito comum isso, elas chamam ETT. E essas ETTs, elas contratam vocês por 3 meses, vocês não, né? Elas nos contratam por 3 meses, para que nós possamos prestar serviço para uma outra empresa, e aí caso a empresa goste do nosso trabalho, depois desses 3 meses, a contratação passa a ser diretamente pela empresa. E aí a vaga, eu simplesmente assim, não estava procurando nenhuma vaga em específico, não estava procurando, enfim, nem na minha área de engenharia, porque eu não tinha o diploma convalidado nem nada. Então eu estava procurando coisas que eu sabia fazer, mas meio que estava assim, deixava o filtro em aberto e via o que tinha disponível lá e me candidatava. Para a vaga que eu me candidatei, a maioria delas ou era como auxiliar administrativo, ou então como teleoperadora, porque desde o Brasil eu já ouvia falar que tinha muita vaga nesse setor aqui. E uma dica até que eu sempre dou para quem me pergunta, Lu, como é que eu faço na hora de pesquisar a vaga? E aí eu sempre falo para as pessoas, se você tem idiomas, né, além do português, o espanhol, claro que se você vai vir para a Espanha é quase que obrigatório, se você tem outros idiomas, procura pelo idioma. Então era isso que eu fazia. Eu às vezes colocava português e via tudo que aparecia para quem falasse português. Depois eu fazia um outro filtro com inglês e via todas as vagas que tinham para quem falava inglês e ia me candidatando. Todas as entrevistas e todos os processos seletivos que eu participei foi por ter o idioma português e inglês, então essa é uma dica que a gente também sempre dá.
Se você está se planejando para vir morar na Espanha, e mesmo que a Espanha não seja um país que a língua que domina aqui é o inglês, mas o inglês aqui é fundamental, é muito importante, vai te abrir muito mais portas, porque é isso, a maioria das entrevistas que eu participei foi por causa dos idiomas. E aí essa empresa que eu comecei a trabalhar é uma empresa espanhola, é uma rede de hotéis muito grande aqui da Espanha, inclusive tem hotéis também no Brasil e em outros países. É uma companhia muito grande. E os primeiros 3 meses eu trabalhei por STT e depois, em janeiro, depois dos 3 meses, eu passei diretamente a fazer parte da folha da própria empresa. A vaga era para teleoperadora, era algo que eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu tinha experiência no setor hoteleiro, eu já tinha trabalhado em hotéis, tanto no Brasil quanto na época que eu morei em Londres. Então, eu coloquei essa experiência assim como atendimento ao cliente, que eu tinha experiência com atendimento ao cliente, que é uma coisa mais generalizada. Você pode não ter tido exatamente aquela experiência como teleoperadora, mas eu já tive uma experiência com contato ao público. Então, assim, essa é outra dica também. Não se limitem apenas àquilo que você pensa assim, não, mas como teleoperadora eu não tenho experiência porque eu nunca fui. Então, assim, o atendimento ao cliente, ele é um pouco mais abrangente. Então, até se você já trabalhou em loja, qualquer coisa que você tenha tido contato com o cliente, essa experiência vai ser válida. Quando você for pôr isso no currículo, ressalta isso, porque isso vai te ajudar também a atender diversas áreas, não só teleoperador ou loja, o que for, vai entender que você tem experiência com o relacionamento ao cliente. Bom, e aí as principais funções que eu desenvolvo aí nesse trabalho é praticamente estar ali à disposição, né? O trabalho que eu faço é para receber chamadas, né? Porque tem os teleoperadores que eles fazem chamadas e tem os teleoperadores que recebem chamadas. Então, o que eu faço é receber chamadas. Então, as pessoas que estão na internet procurando reservar um hotel, tem dúvida, quer uma cotação, enfim, liga. Nós somos a central de atendimentos de reservas dessa companhia e é basicamente estar ali à disposição para atender nesses 3 idiomas, tanto em português como em espanhol e inglês. Quando foi em março de 2020, com a pandemia e tudo isso, a empresa, né, com certeza, por pertencer aí ao setor hoteleiro, foi o que mais sofreu, porque todo mundo, a primeira coisa que fez quando entrou a pandemia foi cancelar a viagem, os países fecharam as fronteiras. Então, aqui a Espanha sofreu bastante com isso, que não é novidade para ninguém, porque é um país que vive muito do turismo. E aí eu fiquei numa situação chamada ERTE, que é o seguinte: você continua com um contrato com a empresa, você não está mais trabalhando, indo fisicamente trabalhar e nem fazendo teletrabalho, que eles chamam aqui, que seria aquele home office. Eu até cheguei a fazer 2 semanas trabalhando em casa e aí logo já entrou essa situação do ERTE, que seria: você continua com um vínculo com a empresa, mas quem paga o seu salário naquele momento, a partir daquele momento da crise, foi o governo. Então, assim, algo que eu já falei diversas vezes, eu sempre vou ser muito grata à Espanha por essa atitude, assim, né? Eu achei que foi assim de tirar o chapéu, porque assim, enquanto que o país podia ter sofrido uma crise, podia ter a taxa de desemprego ter disparado, assim, porque foi o que aconteceu com a maioria dos países. E a Espanha, eu acho que teve uma postura muito bacana com relação a isso. Eu completei 1 ano e 9 meses em casa o mês passado, o mês de novembro. Então, assim, desde março de 2020 até o dia 10 de novembro, eu tive o meu salário pago pelo governo. Foi apenas 70% do salário, apenas não, porque eu acho que foi muito até. Então, eu recebi 70% do meu salário pago pelo governo. E aí, quando foi no dia 5 de novembro, me ligaram da empresa, me pegaram assim bastante de surpresa, porque eu estava lá no quarto com o Thiago, a gente estava editando o vídeo e tudo, e todos os planos do canal aí a milhão. E ele de repente me liga e fala: oi, tudo bem? Aqui é o Daniel e tal. Eu falei: oi, Daniel. Enfim, não sabia nem o que esperar ali daquela ligação.
Mas ele falou: olha, é com muita alegria que eu comunico que a partir do dia 10 de novembro você vai voltar a trabalhar. E aí, naquele momento, eu fiquei em silêncio, porque foram quase 2 anos, né? E eu via aquilo já tão longe, já não estava mais na minha cabeça a empresa, né? Quando eu entrei em ERT, eu chorei bastante o dia que eles me ligaram para comunicar que assim, eu não ia ser desligada da empresa, mas que eu ia ficar em casa durante um tempo, e a princípio seriam 3 meses, e aí esses 3 meses foram sendo renovado, e eu acabei acostumando a estar em casa, né? Embora tenha sido muito difícil, porque eu trabalho desde muito novinha, então assim, ficar em casa foi difícil. Eu acho que fora esses 5 meses que eu fiquei em casa, quando eu cheguei, que eu estava esperando a documentação, eu não sabia o que era estar em casa. Mas enfim, a gente sempre é o que a gente sempre fala. Vamos tentar ver o lado bom de tudo. Então eu pensei assim, bom, se é isso que eu tenho que fazer agora, eu vou fazer desse limão uma limonada. Então se eu tenho que ficar em casa agora, eu vou ver como é que eu posso tirar um bom proveito dessa situação, aproveitar, estar mais tempo com a Ana Júlia, estar mais tempo em casa, com a família, enfim, coisas que eu nunca tinha conseguido fazer. E acabei que me acostumei bastante a estar em casa, a trabalhar desde casa, mas outra vez, quando ele me ligou, eu pensei, eu não tenho escolha, eu não posso falar assim, não, eu não quero voltar, porque aí eu não poderia ficar no ERT, né? Aí sim, eles poderiam me desligar da empresa. Então, como eu estava à total disposição da empresa, eu tive que falar, não, tudo bem, então eu volto dia 10. Então, foram 5 dias para eu virar a chave e pensar assim, agora volto a trabalhar. E tentei pensar assim no quanto eu gostava do trabalho quando eu trabalhava, tentei pensar assim, poxa, eu lembro o quanto eu fiquei triste quando eu precisei parar de trabalhar, então eu não estou voltando para um lugar ruim, porque falar do serviço em si, eu sempre gostei muito, porque assim, é um local que você trabalha com conforto, você tem o respeito dos seus superiores, o respeito dos colegas de trabalho, sempre foi assim uma equipe que se ajudava muito, então eu falava sempre para o Tiago, era um lugar que eu ia trabalhar feliz, porque assim, era todo mundo muito disposto a ajudar, e o fato de ver que, assim, algo que todo mundo sempre pergunta muito, se eu achava que aqui tinha condições de subir de cargo, ou se brasileiro sempre aqui ia ser auxiliar, ia ser ajudante. Então, assim, me motivava muito saber que ali eu tinha chance de crescimento, tinha, não tenho, né, porque eu continuo na empresa, porque tem sim chefes de várias nacionalidades ali, tem brasileiros, eu inclusive tenho uma supervisora em meio período que ela é brasileira, ela está aqui na Espanha já há muitos anos, tem responsáveis de outros departamentos que não são diretamente os que eu trabalho, que enfim, ali tem o departamento de vendas, eu sou de reservas, mas tem vendas, tem enfim, o pessoal que faz as tarifas em si. Então, enfim, tem diversos setores ali. E sim, eu sei que existem diversos superiores brasileiros ou de outras nacionalidades, e assim, é legal você pensar que se eles chegaram até ali, você também consegue chegar. Então, pelo menos de acordo com essa experiência, eu posso afirmar para vocês que assim, não tem esse tipo de preconceito, é uma questão de capacidade mesmo. Se você estiver preparado, você vai subindo, você vai atingindo cargos mais altos de acordo com o preparo que você tiver. E aí, nessa volta ao trabalho, agora dia 10 de novembro, como nós ficamos, eu e várias outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, como nós ficamos quase 2 anos aí sem exercer a profissão, a gente teve que passar novamente por um treinamento igual nós passamos lá no começo, porque quando eu entrei na empresa, eu fiquei 21 dias, foram 3 semanas só em treinamento, na parte teórica, só estudando sobre os hotéis, porque, claro, se você vai vender um produto, você precisa entender o que você vai vender, né? Então, assim, estudando bastante sobre a cadeia de hotéis, enfim, o modo que você tinha que falar com os clientes, porque assim, quando você está de frente é mais fácil você convencer ele, enfim, tem aquela questão olho no olho, mas no telefone, como não tem essa questão de comunicação visual, então você precisa tentar transmitir tudo aquilo apenas através da fala. Então a gente teve um treinamento que foi remunerado totalmente,
porque aqui algumas vagas, algumas empresas, elas te dão todo o treinamento, mas esse treinamento não é pago, porque eles entendem que eles estão te preparando, então, assim, não deve ser remunerado, mas nessa empresa, esse treinamento foi totalmente remunerado, foi pago como se eu já estivesse trabalhando. E agora, nessa volta, também a mesma coisa. Foram menos dias de treinamento, que na verdade foi só para refrescar um pouco a memória, porque tudo aquilo a gente já sabia, era só para relembrar um pouco. E também se atualizar um pouco, porque nesse tempo alguns hotéis fecharam, outros abriram, mudou alguns procedimentos, tipos de quarto, então tudo isso que a gente precisava saber, a gente teve um novo treinamento que foi atualizado e também da mesma forma foi remunerado como se eu já estivesse trabalhando. Agora só falando para vocês um pouquinho de férias. Nessa empresa que eu trabalho, eles já no comecinho do ano, eles já pedem que você se organize, que você se programe para o ano todo. Isso não é algo que eu acho tão legal, porque assim, por exemplo, eu não consigo dizer em janeiro que dias de férias eu vou querer em novembro, sabe? Assim, é algo muito longe. Então, isso é algo que eu não acho tão legal. É legal pelo fato de você entrar e passado um mês, dois, se você precisar ir de uns dias de férias, você já pode pegar. Nessa empresa que eu trabalho, inclusive, eles adiantam alguns dias. Se você tiver direito, por exemplo, a apenas 3 dias de férias e você precisar de uma semana, eles vão te dar, eles adiantam um pouquinho. Então, assim, eles são bem flexíveis nesse sentido, mas o que eu não acho muito legal é você ter que, no começo do ano, pensar nas férias do ano todo. Então, na verdade, não é nem no começo do ano que eles fazem isso, é no mês de dezembro. Esse mês de dezembro agora, eu já tive que programar as férias do ano que vem, de 2022, do ano inteiro. Então, assim, meio que eu fiz uma conta básica e eu peguei uma semana na semana do meu aniversário, peguei mais alguns dias, a quantidade maior de dias eu peguei no verão, entre junho e julho, e depois o que sobrou eu peguei alguns dias na semana do aniversário da Ana Júlia, outros dias na semana do aniversário do Tiago, separei um pouco meio assim, sem critério, porque eu não tenho como saber nesse momento os dias que eu vou precisar ao longo do ano inteiro que vem. A gente não sabe nem se vai estar vivo. Mas enfim, e depois isso não pode mudar. Então, isso aí eu acho um pouquinho chato, porque eu acho que é melhor você ir vendo de acordo com a sua necessidade. Mas, enfim, isso é algo particular dessa empresa. Eu não sei, eu não posso dizer se isso funciona assim em todos os lugares. Eu sei que com o Thiago não é assim, eles programam com um pouquinho mais, assim, mais perto, né? Um mês antes você avisa, eu quero férias o mês que vem. E aí eles veem se dá, se é possível ou não, mas no caso da empresa que eu trabalho funciona dessa forma. Com relação ao pagamento, quando eles me contrataram, com a ETT, aquele período que eu tive com essa empresa de treinamento, aí esses que me contrataram, eu não tinha férias, eles já pagavam as férias, cada dia eles já pagavam um pouquinho das férias, e eles também não davam aquela opção de você escolher se você quer em 12 o seu salário, em 12 pagas, em 12 salários, ou se você quer em 14. Já quando eu passei para a empresa mesmo, eu tive que escolher se eu queria receber 12 mensalidades ou 14. Isso aqui é muito comum na Espanha, é chamado pagas. Você escolhe se você quer ter um 13º e um 14º, ou se você já quer esse 13º e quarto diluído aí durante 12 meses, e aí você ganha um pouquinho mais todos os meses, mas não tem 13º nem 14º. Então, isso é algo que você escolhe. Algumas empresas não te dão essa opção de escolher, eles que falam, olha, aqui é 14 ou aqui é 12, mas no meu caso, eles me deixaram escolher. Outra questão também que eu pude escolher foi a questão da taxa que eu queria recolher, ao percentual, né, com relação ao imposto de renda. Nos primeiros meses, eu fiquei com 2 meses, ou seja, eu fiquei pagando o mínimo, recolhendo o mínimo, que era 2%, e depois conversando com várias pessoas que falavam, olha, cuidado que quando você paga o mínimo, na hora que tiver que declarar o imposto de renda, vai ter multa. Então, o recomendado era que fosse 11%, mas eu achava que 11% era muito, por mais que depois podia ter uma devolução do imposto de renda, eu achava 11% muito.
E aí eu optei aí pela média, não fiquei nem com 2, nem com 11, eu adotei 6%. E aí, na última declaração do imposto de renda, eu com esse 6% adotado, eu tive que pagar uma multa pequena de apenas 4 euros. E sim, isso faz diferença, porque, por exemplo, no caso do Tiago, que ele nunca teve a opção aí de escolher, e a empresa sempre adotou o mínimo de 2%, ele, na mesma época que eu fiz a declaração do imposto de renda, tanto eu como ele, por sermos casados e por termos uma filha, então a gente paga um pouco menos, mas ele teve uma multa um pouco maior, ele teve uma multa de 120 euros. Esse valor pôde ser parcelado em 6 meses, então a gente ainda acabou de pagar aí há pouco tempo, mas ele pagou 6 parcelas aí de 20 euros pela multa do imposto de renda. Não é muito, mas é algo, né? Então, se você pensar assim, se você aumentar um pouquinho o desconto, depois você não tem esse problema da multa, é melhor, porque é um dinheiro que já não entra para você e é melhor do que depois, a hora que você menos espera, você ter que pagar esse valor. E agora, nessa segunda fase aí do meu trabalho, né? Porque como teve aí essa interrupção aí no meio por causa da pandemia, eu tenho um novo horário também, já não trabalho mais de meia-noite às 8, porque o escritório, eu ia falar a oficina, o escritório já não fica aberto 24 horas como era antes. A central de reserva, sim, continua atendendo 24 horas, mas as pessoas que trabalham de madrugada, elas trabalham desde casa, porque o escritório não está aberto e o novo horário que eu tenho hoje é de 7 da noite às 3 da manhã. Tem dia que eu entro às 8 e saio às 4, tem dias assim muito raros que entro às 9 e saio às 5, foi o caso de domingo. No domingo eu entrei às 9 da noite e saí às 5 da manhã, mas o escritório fica aberto até às 3 da manhã apenas, e então se qualquer dia eu trabalhar mais do que 3 da manhã, aí eu já tenho que trabalhar em casa. Mas se for de 7 às 3, eu trabalho em casa 4 dias, que é segunda, quarta, sexta e sábado. E de terça, quinta e domingo são os dias que eu tenho que ir para o escritório, né, lá para a oficina, caso o meu horário seja até às 3 da manhã. Se for mais do que isso, por mais que seja terça, quinta e domingo, que são os meus dias de ir, eu fico em casa por causa do horário. E assim, novamente foi algo que eu não tive escolha e que eu pensei, bom, vou encarar, né? Porque assim, trabalhando de 7 às 3, eu posso ir trabalhar de ônibus, mas eu não tenho como voltar. Então, eu fico obrigada a trabalhar de carro e isso é algo que a gente nunca quis, assim, nunca quis, não só por custo, mas assim, depender do carro, porque a gente já teve uma experiência aí que vocês já sabem que o carro deixou a gente na mão, e quem tem carro sabe que a qualquer momento você pode ficar na mão. Eu não queria um trabalho que me obrigasse a ter que ter um carro, mas como novamente a gente dança conforme a música, eu estou trabalhando aí de 7 a 3, até o momento o carro está atendendo super bem, mas eles já falaram que é um horário temporário. Porém, eu já tenho escala aí até final de janeiro, e até final de janeiro eu continuo com esse horário de 7 a 3 da manhã. Mais uma vez, embora seja algo que eu não tinha tido escolha, mas é um horário que eu estou gostando bastante. A rotina está assim complicada, porque eu trabalho de 7 a 3, então quando eu vou para o escritório, eu acabo indo dormir às 4, né? Porque tem esse deslocamento de lá até aqui em casa são 25 minutos. E aí até você chegar, tomar um banho, comer e assim, relaxar já para ir dormir, aí já é mais de 4 horas. E eu tenho que acordar às 8 para acordar a Ju, para levá-la para a escola, então assim, fica com aquele sono partido, né? Porque eu tenho que acordar às 8 para levar ela, e depois que eu deixo ela no colégio eu posso voltar e dormir, mas não é aquelas horas de sono assim contínua. Então assim, tô um pouquinho cansada, tô aí, parece que durmo, mas eu tô sempre cansada, porque eu acho que é isso, por ter essa interrupção aí no meio do sono, mas tudo bem também, é algo que a gente acostuma. Bom, e falar agora para vocês um pouquinho sobre salário. Aqui o salário mínimo na Espanha é 950 euros, mas como eu tenho, além do espanhol, eu tenho outros idiomas, que é o português e o inglês, a gente ganha um plus, eles chamam de plus de idioma. Então, em cada hora trabalhada,
o valor da hora é mais cara porque tem os idiomas e também a empresa que eu trabalho paga adicional de transporte e no caso de trabalhar depois das 10 da noite, entre 10 da noite e 6 da manhã, quem trabalha nesse horário tem o adicional noturno. Tudo depende um pouquinho do convênio, né, aí dos sindicatos, mas em geral é isso. E aí, somando todos esses plus e mais o salário base, eu ganho em média 1.400 euros por mês. E esse salário tem algumas pequenas variações para mais ou para menos. Se tem semana que eu trabalho mais, né, mês que eu trabalho mais, eu ganho um pouquinho mais. Se tem mês que eu trabalho menos, eu ganho um pouco menos. Mas na média aí fica entre 1.300 e 1.400 euros. E nós temos também os incentivos. Nessa empresa, para motivar, né, o funcionário para que ele tenha mais alegria em vender, eles pagam os incentivos. Então, assim, a gente tem uma pequena comissão sobre cada reserva que nós fechamos, e esses incentivos são pagos a cada 3 meses. Então, de incentivo, a cada 3 meses a gente recebe entre 300 e 400 euros de incentivo. E aí, se você pegar vamos pegar o mínimo aí, que é os 300. Se nós pegarmos os 300 e dividir entre esses 3 meses, porque eles pagam a cada 3 meses, e somar 100 euros em cada mês desses incentivos, então aí dá quase 1.500 euros por mês. Eu acho que é um bom salário, e eu acho que isso tudo também se deve à questão do inglês. Então, por isso que a gente sempre fala, quem estiver aí no Brasil ainda se preparando para vir para a Espanha e tiver a oportunidade, estude inglês, porque além de te abrir portas, você vai ganhar um salário maior com certeza. Todas as vagas, todas as entrevistas que eu participei, elas tinham esse salário em média de 1.500 e todas elas eram por ter o português e o inglês, não só o inglês, mas como os dois idiomas. Então, assim, o português a gente já tem porque é o nosso idioma nativo, então você já tem aí mais um. Então você já chega com uma certa vantagem por ter mais um idioma. E se você tiver um segundo idioma, além do espanhol, você ter mais dois, as suas chances aumentam ainda mais e, consequentemente, seu salário aumenta também. E bom, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não quero que fique aí um vídeo muito longo, espero não ter falado muito. Eu queria detalhar, assim, bem com relação a horário, condições, férias, desconto, salário e tudo mais. Espero não ter esquecido de nada. Se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer pergunta, deixe aí para a gente nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, corre lá e se inscreve, ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando nós tivermos algo novo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por nos assistir e nos vemos no próximo vídeo.